Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Blogcast, um podcast diferente, onde a fé, empreendedorismo e religiosidade têm voz. É o que falo para vocês, chamam-me Blogueirinha 10 e fico feliz por vocês estarem aí do outro lado a acompanhar. E hoje temos a presença de alguém importante e que canta e encanta. Temos a presença do nosso querido Jesus. Olá, Jesus, boa noite. Boa noite, paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui, né? Nesse podcast maravilhoso. Eu creio que vai ser muito impactante. Já está a ser, em nome de Jesus. Amém. Jesus, como é que foi receber o convite para estar aqui? Como é que te sentes ao estar aqui, estrear o Blogcast conosco? É um programa que fala sobre religiosidade, que fala sobre o empreendedorismo na vida dos jovens. Como é que estás a te sentir? Está aqui sentado conosco hoje. Na verdade, eu me sinto muito honrado porque não é fácil ser a pessoa, o primeiro convidado para estrear um podcast, né? E quando o meu agente me falou sobre o convite, eu fiquei muito feliz. Amém. E na hora eu lhe falei, olha, vamos. Porque normalmente quem dá o princípio, né, tende a ter muita relevância no que diz respeito ao próprio podcast. Eu sei que, como estou aqui no princípio, posteriormente você é daqueles que foram, passaram primeiro aqui, e isso é muito bom. Claro, isso é muito bom. Olha, eu tenho uma curiosidade. Jesus, o nome Jesus é dado pelos pais ou adquirido pelo facto de cantares músicas religiosas, desculpa? Muita gente me pergunta isso. Na verdade, o nome Jesus foi um nome que a minha mãe mesmo atribuiu-me porque nasci no dia 2 de novembro, que é o dia dos finados, né, dia dos mortos. Creio que em função do medo, ela não queria que eu morresse. Jesus ressuscitou dos mortos, então... E olha que o nome da minha mãe é Maria também. Então és um filho abençoado. Amém. Então conta-nos um pouquinho sobre a tua carreira, como é que foi se lançar nesse mundo, se já vives a música desde criança ou apenas foi algo que tocou o teu coração e decidiste se jogar nesse mundo? Eu acho que é típico de quase todas as crianças angolanas, né? Eu passei a minha vida, a minha infância toda batucando, tá vendo? Eu batucava sempre e a minha mãe acordava muito cedo para me dar chapada, para parar de batucar, e me converti muito cedo também. E já comecei a cantar, já cantei no coro do Bom Deus, porque eu primeiro era católico, depois a minha mãe foi para o Bom Deus, sabe, as crianças as mães levam. Sim, tem que seguir a mãe. Cantei no coro, depois saí, fiquei um bom tempo assim no mundo, até que na minha adolescência voltei novamente a me converter, mas me converti mesmo, numas circunstâncias muito pesadas, porque eu era... muito pesada, porque eu era de grupo, essa coisa toda. Só não tinha cara de grupo, mas as coisas que eu fazia não eram nada agradáveis. Mas graças a Deus, quando Deus me resgata, comecei a desenvolver uma paixão pelo louvor de uma dimensão diferente. Mas depois eu tinha me desviado novamente, comecei a cantar músicas seculares. Tem um jovem chamado Bifônico, é um grande amigo meu até agora. Nós tínhamos formado um grupo de rappers e ele, quando estava a me chamar para fazer o refrão da música dele, eu cantava na igreja. Ele me disse, não se preocupa, não vais ofender, só vais cantar mesmo coisas bonitas. Essa aqui é a manipulação que o diabo usa para tirar muita gente da obra de Deus. Não vais ofender, coisa de amor. Eu cheguei, fiz um refrão e colei até o dia que Jesus Cristo me apareceu pessoalmente num sonho. E conta, como é que foi essa experiência? Eu nunca contei isso em nenhuma entrevista. Dizer que quem é cristão e acredita pode viver sim esses momentos, então conta para nós. Jesus Cristo me apareceu num momento em que eu já não dormia na casa da minha mãe, acho que eu não dormia já durante alguns meses, uns tantos meses. E eu estava muito distraído, mas já estava mesmo bem distante da palavra de Deus.
E eu, naquela fase, estava a me juntar em vários grupos mesmo de delinquentes, como o grupo. São meus amigos ainda, alguns, mas não estou a falar por mal, mas que os que ficaram saiam mesmo, tipo os procurantes, os eram um monte de grupos que tem um deles até que cantaram músicas que já tocaram com o Duro. Eu me juntei a um monte de grupos para conseguir divulgar minha música, mas também me senti forte. Só que não eram boas coisas. Eu estava mesmo metido em grupos de pessoas que matam, assaltam. E quando Jesus me aparece num dia que eu nem contava mais, já não estava mais a orar, Jesus me pergunta se eu queria lhe ver. Ver como? Tipo, você quer me ver? E eu disse... Eu fiquei assim, fiquei bem inquieto, mas fiquei calado. Porque eu orava muito. Consigo ouvir, Regi, consigo ouvir. Porque eu orava muito na igreja. Tá vendo quando todo mundo... Quando você fica aí na igreja, Senhor, me mostra a tua face, eu quero te ver, aquelas orações. Eu pensava que essas orações não faziam efeito. E no dia mais distraído da minha vida, Jesus Cristo me pergunta se eu quero lhe ver. E me lembro das minhas orações que eu queria lhe ver. A dizer que eu queria lhe ver. E eu falo, sim, eu quero te ver. Quando Jesus me aparece naquele sonho, olha, não contei então isso em nenhum lugar. Fica à vontade. Aqui, na verdade, aqui mesmo é um lugar para falar sobre isso, para nos sentirmos à vontade, falar de Deus, falar da igreja, falar de empreendedorismo, falar da nossa fé, daquilo que nós buscamos. Então fique à vontade. Amém. Olha, já agora que estamos a falar aqui de ver Jesus, eu tenho uma pergunta. A fé é uma estratégia, ou a religiosidade é uma estratégia para você se manter firme no mundo da música gospel? Eu posso considerar que a tua música é muito consumida e é uma forma de ganhar, né? É empreendimento, é isso que eu quero dizer. É um empreendimento. Então, achas que é uma estratégia, a fé está no empreendimento com o que você faz? Na verdade, quando eu decido voltar para Cristo para fazer a obra dele, eu tinha desistido de cantar. Sim. Eu falei, olha, vou ir trabalhar numa outra coisa, né? Vou trabalhar numa outra coisa, vou ganhar o meu dinheiro. Aqui na obra de Deus simplesmente vou adorar, vou louvar e não preciso que me paguem nada. Só que justamente no momento que eu decido isso, Deus decide me abençoar. Na própria música que eu estava desistindo de fazer pelo dinheiro. Eu não faço a música pelo dinheiro, louvor principalmente. No mundo eu fazia música pelo dinheiro, porque a música secular é mesmo para você ganhar dinheiro. Mas só que no louvor eu tinha desistido de cantar pelo dinheiro, para ir procurar um outro serviço. E decidi cantar para servir a Deus, cantar por amor à obra. Só que Deus começou a me abençoar mesmo aqui. E a fé, na verdade, não é uma estratégia para te manter nos ganhos financeiros, né? Nem no mercado. A fé, mais do que estratégia, é um estilo de vida que vai te manter firme na presença de Deus, porque se você está na presença de Deus, as coisas vão fluir da parte de Deus. Então, você acredita que Deus ajuda aqueles que lhe buscam com verdade? A Bíblia fala assim, porque sem mim nada podes fazer. Então acredito que se você ir buscar primeiro uma outra coisa e não procurar Deus em primeiro lugar, já está anulado. Tudo o que você vai fazer para a obra dele, para o reino dele, não vai dar frutos. Porque até o próprio semeador precisa dele para a semeadura dar frutos. Seria um exagero um empreendedor dizer sempre que foi Deus e não o seu esforço? Não, porque eu acredito muito em milagres. Sim. O que acontece? Tem pessoas que sim, vão se esforçar muito, que é o que está escrito, né? Em Gênesis, do teu suor comerás o teu pão. Você vai sim prosperar, porque existem estratégias humanas para prosperar. Não necessariamente você precisa da fé para prosperar, porque até os satanistas também conseguem prosperar financeiramente. Mas existem também os casos da provisão de Deus, a mão de Deus. Está vendo aquela pessoa que
se esforçou menos que o outro, mas parece que está a fluir mais que o outro. Conseguiu tudo. Yeah. Tudo. Então eu acredito nisso. Uma dessas pessoas que a Bíblia faz menção é Jó, a outra é Salomão. Se você vê Jó, o que o diabo fala para Deus quando Deus fala para Jó? Foste na terra, viste o meu servo íntegro que se desvia do mau caminho, e depois o diabo lhe diz, ele só te serve porque ele já tem tudo. Tipo, você lhe dá tudo, como é que ele não vai te servir? Existem pessoas que trabalham muito e não precisam servir a Deus, mas existem pessoas que Deus lhes abençoa tanto por lhe servirem também, e é mesmo um milagre. Tanto que a Bíblia fala que, vê só, quem quebra, né, no mercado, tipo como empresário, quem quebra raramente consegue se levantar com uma porção dos bens ou uma multiplicação dos bens a 7 vezes mais, raramente. Nem com boa estratégia, em curto prazo de tempo consegue. Mas vê que a Bíblia fala que Jó, quando Deus permitiu que Satanás lhe tocasse e tirasse tudo, até os seus filhos, Deus depois multiplicou 7 vezes mais aquilo que ele tinha. E não acredito que Deus multiplicou em um longo tempo, multiplicou aquilo em pouco tempo para que ele pudesse testemunhar que Deus é o Senhor. Na verdade, só a fé não basta, né? Para conseguir construir o teu império, não basta só a fé. Também é necessário ter esforço, né? Rei Salomão fala do preguiçoso. O preguiçoso tem que levantar para ir trabalhar. E tem muitas pessoas que iludem também na igreja, as pessoas dizendo que se você orar muito, o dinheiro vai te seguir. Tudo bem, mas tem que trabalhar muito para o dinheiro estar em tuas mãos. Tem que ter boas estratégias, tem que estudar muito. O mundo da música é um mundo muito vasto e os louvores são, às vezes, pouco consumidos. Mas o que desperta a minha curiosidade é saber que não trouxeste, tipo, o comum. Vocês, tipo, passaram a trazer as músicas em Lingala, que são as músicas congolesas em português. De onde surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa ideia de trazer o português das músicas? Para nós que ouvimos muito as músicas em Lingala, ficou tipo uma surpresa. Na verdade, eu estava a trabalhar numa empresa onde eu era programador, era desenvolvedor de software. Sim. E meu pai tinha falecido, tipo, poucos meses, alguns meses. E quando eu estava na empresa, comecei a ouvir um louvor de repente. Tá vendo quando estás a trabalhar e colocas Spotify, auricular? E começou a tocar o louvor Aba, do José Mukendi e Joseph Tieloco, que até atualmente são meus amigos, são congoleses. E eu fiquei a ouvir, começou a falar muito, começou a me fazer chorar no trabalho. Falei, cheguei em casa, só estava a cantar aquele louvor. Fui trabalhar no outro dia, no telefone só aquele louvor. E de repente, como eu ainda cantava até com o Salem, mostrei no Salem. E o Salem gostou, começou a ficar em casa aí a transformar. Porque nós normalmente não traduzíamos, nós transformávamos. Pegávamos o contexto do louvor, transformávamos no nosso contexto, mas com a mesma intenção. Querer contar quase a mesma história, mas dentro do nosso contexto angolano. E graças a Deus, era só brincadeira. Uma brincadeira que virou algo bonito. Nós louvávamos, sentíamos um arrepio e quando gravamos, de repente, um vídeo viralizou. E viralizou no tempo mesmo que eu disse que eu tinha desistido de cantar pelo dinheiro, queria só louvar nas igrejas, louvar mesmo de graça, louvar mesmo só para a obra. E Deus fez viralizar, como estava mesmo numa fase crítica. Só sei que de repente começou a se transformar, ficou mesmo carreira e estamos aqui até hoje. Como é que foi a tua reação ao veres que o louvor está a ser muito consumido e as pessoas passaram a solicitar que vocês participassem em casamentos, festas? Como é que foi sentir tudo isso? Não vou te mentir, no primeiro casamento, no primeiro dia que nos convidaram para uma atividade,
Eu primeiro não acreditei, pensei que tipo era mentira. Porque quando você nunca cantou em nenhum evento, você pensa que é mentira. No primeiro dia, vão mesmo nos convidar para recantar. E no primeiro dia que a música viralizou, que o louvor viralizou, eu comecei a ouvir na casa dos meus vizinhos. Eu estava dentro da minha casa, assustei. Nossa, a música está tocando na casa do vizinho. Saímos, fomos para o Zango, para ir falar com o pai do Salém, que é pastor. Fomos lá. Só que no caminho, as pessoas estavam a nos parar. Moço do TikTok, moço do TikTok. Eu pensei, olha aquele moço do TikTok. Como é que já nos conhecem? Tipo, hoje mesmo assim, do nada, já estão a nos conhecer. E graças a Deus, tem sido uma bênção até hoje, né? Foi primeiro inacreditável, conseguimos nos adaptar. Na verdade, nós estávamos no mundo, nós éramos eu em particular era da produtora do Alisson Paixão, e foi numa altura que estavam prestes a nos lançar. Se Deus fez do jeito que fez, é porque era a vontade dele. Porque era na semana, ou era no mês do nosso lançamento na produtora do Alisson. Só que foi justamente no mês que nós fizemos uma aposta com Deus, que se tivéssemos 1000 visualizações, 1000 no TikTok, só íamos cantar para Deus até a morte. E eu levei aquilo muito a sério. E eu falei, Deus, dou minha palavra. Quando é sobre Deus, nós temos que levar a sério, temos que levar a peito, temos que levar adiante, porque nada melhor do que louvar aquele que nos dá a vida e que nos sustenta, porque sem Ele não conseguimos fazer nada. Amém. Eu tenho mais uma pergunta. De todas as músicas que vocês lançaram, qual é a música que mais toca o teu coração? Essa é complicada. O louvor, Abba. Atualmente, o louvor eu tenho um Deus que tem falado muito comigo. Eu tenho um Deus, quando Ele fala, ninguém mais fala. Mas o louvor Abba tem uma particularidade. Tem uma parte que eu falo, eu chorava muito. Papá, estás aonde? Quando eu falo, eu faço um duplo sentido com o nosso pai que está no céu e o meu pai que faleceu. Porque eu chorava muito, porque o meu pai tinha câncer, meu pai faleceu de câncer, e eu fiquei atrás de dinheiro para ajudar o meu pai. Tá vendo? E, foi muito difícil, tá vendo? E quando eu estava a gravar o louvor, nessa parte da letra, eu fico a lembrar, tá vendo, do meu pai a ser enterrado. E eu falo, eu chorava muito, papá, estás aonde? O meu pai está aí embora e o senhor também não está a fazer nada. Porque eu só queria que o meu pai ressuscitasse, porque eu fiquei muito doente, de uma maneira que havia uma profecia que dizia que eu ia morrer numa semana. Eu tinha uma semana de vida. E Deus conseguiu me salvar. Eu só precisava que Ele salvasse meu pai, porque ele era muito saudável, tá vendo? E não salvou. Então, Abba, acho que a vida toda sempre vai me tocar. Fiquei também um pouquinho emocionada, mas não dá para falar muito. Gostaria de ouvir um pouquinho. Tinha que vir como guitarrista. Não, pode ser uma capelazinha para nós, os telespectadores. Eu sei que eles também querem ouvir essa capela. E, pessoal, depois dessa capela, vamos para um curto intervalo e voltamos já. Amém. Tô a ligar, não tô da bibia, eu tô a clamar, Abba me atende só, tô a pedir, Abba, Abba minha fonte da graça, Abba me tira a vergonha, papá, Abba a fonte das soluções, Abba me sinto cansado, Abba olhar só para mim, Abba vem me ajudar, sozinho não vou conseguir, Abba, me respondeu, tirou minha vergonha, destruiu minha tristeza, me trouxe alegria, eu que não merecia, cumpriu suas promessas, me fez como Abraão,
eu chorava muito. Papá, tais aonde? Abaê, 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 abaê. Me respondeu, ai, eu nem consegui cantar bem, hein? Sou Deus. Luzes, câmera, ação. Olá, estamos de volta para o nosso blogcast sobre empreendedorismo, fé e religiosidade. Estamos aqui com Jesus, fomos para um curto intervalo. E antes de começarmos a conversa, queria agradecer aqui a Fly Studio, uma empresa de audiovisual que tem cuidado desse podcast maravilhoso que chega até vocês. Não esqueçam de seguir as nossas páginas Correia TV Angola, Fly Studio FX, TikTok, Facebook, Instagram e não esqueçam de seguir o nosso canal do Blogcast, pessoal. Vão lá no Instagram, sigam o Blogcast 10, por favor. Jesus, bem-vindo de volta. Obrigado, muito obrigado. Histórias emocionantes, música que salvou a vida, nos tirou do mundo de delinquência para voltar para Deus. É muita coisa, e nós gostamos de pessoas que trazem a verdade, a sua realidade. Porque eu acredito que quando alguém conta a sua verdade, a sua realidade, é motivação. Eu acho que é uma das coisas também que me motivou a criar o podcast, né? Motivar os jovens. Porque falar de nós tipo, às vezes é difícil, é mais fácil alguém de fora falar de nós do que nós mesmos contarmos as nossas histórias. Então, já que estamos aqui com Jesus, que nos contou uma história marcante, né? Posso eu assim dizer, que saiu do mundo da delinquência para o mundo melhor. Acho que até recentemente tocaram no TikTok, acho que tem um louvor que fala mesmo também disso, onde eu estava e agora... Também estou a ouvir muito esse louvor. Então nós devemos dar sempre graças a Deus porque Ele tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. E eu tenho uma pergunta que não posso deixar de fazer. Falamos muito, mas eu quero saber o que é que realmente te tirou daquele mundo para o mundo melhor. Eu, na verdade, chega uma fase em que você... tem coisas que são muito, muito complicadas para explicar e de explicar. Teve uma fase em que eu era o melhor aluno da minha escola, da minha turma, na primária. Eu era muito pequeno. E passei por um momento em que a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é, para não detalhar muito, porque tem já a ver com famílias e tudo, fui preso numa maldição. Para mim roubar, coisas assim. E eu queria ser livre, porque a maior parte das vezes que eu roubava, tem muita gente que rouba que se encontra nessa condição até hoje. Tá vendo quando a pessoa rouba e depois lhe apanham e diz, eu não roubei, eu não queria roubar, e fica assim, mas você roubou, tá aqui na mão. Muitos desses foram amaldiçoados, muitos desses estão presos em alguma coisa que, quando você rouba, você não sabe o que está a fazer. Você é tomado provavelmente, não é provavelmente, você é tomado por um espírito. Sim. E quando te apanham, quando você cai na realidade, você fica só a negar que você roubou. Não, eu não roubei, eu não queria. E eu me encontrava nesse estado. E uma vez o meu pai me encontrou a roubar na loja dele. Ele tinha um armazém. Sim. E eu lhe falei, não, eu não queria roubar. Ele me perguntou, mas você roubou por quê? Se eu podia te dar isso tudo. Eu disse, eu também não sei. Aqueles foram os meus últimos roubos. Estou a falar fora assaltos em casas e não sei o quê. E daí rua. Assaltos grandes, pequenos. Né? Assaltávamos de todos os tipos, né? Tem uns amigos que uns morreram, uns ficaram na mesma vida, mas outros por causa do tempo já estão assim. Só sei que quando eu decidi sair, não estava a conseguir com a minha força. Fui na Testemunha de Jeová, entrei na igreja da Jeová, ficava nas reuniões, só que eu queria que algo me libertasse, eu não estava a ser livre.
Fui numa igreja onde davam flores. Acho que se calhar conheces, que oram em japonês. Sim, conheço. Acho que é a igreja messiânica. Messiânica. Não estava a ser livre. O dia que eu comecei a me ocupar com outras coisas, fazia flyers, essas coisas, e gostava muito de ficar na internet e a tentar aprender a produzir música eletrônica. Um dia me chamaram para ir, nas minhas vidas mesmo de luta, me chamaram para ir nos meus amigos. Eles desistiram de uma luta para ir numa igreja dos brasileiros porque estavam a dar cachorro quente. E você também não vai ficar sozinho, só assim. Primeiro dia rejeitei, não queria ir na igreja mesmo. Na segunda vez, eu tinha mesmo fome, falei, tá, dá cachorro quente. Deixa eu subir lá na igreja. Cheguei na igreja, começaram a pregar tudo que eu tinha que deixar. Tá vendo toda a palavra? Tipo, quando chega na igreja, falam, tá a falar para mim, tudo que eu estou a pensar, esse pastor tá a falar. Comecei a ouvir tudo. Já não queria mais o cachorro quente. Eu queria aquele Deus, eu queria aquilo que ele estava a dizer. Quando falaram, graças a Deus, fui numa semana que tinha um evento na igreja que o período é das 8 às 18, Igreja Videira, uma igreja mesmo dos brasileiros. O evento é Encontro com Deus ou Impacto, naquele tempo era Impacto. Eu falei, não, queria ir porque estavam a dizer que aí a minha vida vai mudar. O que eu estava à procura era de mudança. E eu sabia que mudar, estava aquelas pessoas que dizem, não, eu estou a mudar paulatinamente, nas calmas. Comigo não estava a funcionar. Porque eu não era a minha força, era mesmo uma coisa sobrenatural que me prendia nisso. E quando esperei ansiosamente pelo dia, foi num sábado, fui lá no sábado às 8. Eu passei o evento todo a chorar cada vez que pregava a palavra de Deus. A Bíblia falava aquilo que eu sou realmente. E depois chegou no meio-dia, falaram, você tem que declarar quando o diabo chegar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, faço o que a Bíblia diz que eu faço, eu ando. Eu comecei a falar isso no meio das orações, comecei a me confrontar aquilo que estava dentro de mim. Quando bateu 16 horas, chegou uma fase que eu fiquei assim, inconsciente, em que tive uma batalha espiritual muito forte no meu interior. Fiquei acho que 30 minutos desacordado. Eu achei que só fechei os olhos e abri. Eu estava lá na frente da igreja, era um armazém grande e eu fui para lá atrás. Quando acordei atrás, minha vida mudou. Porque eu venci aquela batalha, era uma guerra em que eu estava com um demônio. Eu sei disso porque eu vi. Num sítio assim, onde só estava eu e um demônio que estava a dizer que você é assim, eu estava falando, não, eu sou assim, conforme a Bíblia fala. Depois daquilo, quando eu despertei e venci, comecei a ver tudo diferente. Voltei na minha rua, estou a ver o céu diferente. Meus amigos estavam a me falar o quê? Não, isso é só. Sabe quando você vai na igreja, teus amigos te falam, isso é só, a massa vai vir. É ilusão. Eu falei, não, Deus mudou minha vida, eu já não sou mais o mesmo, eu sou nova criatura. Todo mundo, quando fala isso, lhe ri na primeira fase. É verdade. Daí a minha vida mudou. São as aprovações. Mudou mesmo, tipo, eu deixei de roubar assim naquele dia, deixei de fazer tudo, me converti naquele dia. Tudo na minha vida mudou, não mudou nas calmas, mudou mesmo naquele dia. Não foi preciso ir paulatinamente. Só que depois fiquei agressivo ao pregar o evangelho, eu pensava que todo mundo tinha que mudar também assim. Foi tipo algo muito repentino e você pensou que o mundo está a viver a mesma coisa que você vive. Você acreditava que era só falar uma palavra para alguém que tudo ia mudar na hora. É difícil, às vezes, evangelizar para jovens que estão nesse mundo da delinquência. Para mim, no meu caso, é mais simples. É muito fácil você conseguir conversar com quem você conhece a natureza deles. Você sabe a linguagem boa para se usar, você sabe os limites que você tem, porque primeiro é que normalmente as pessoas que estão nesse mundo estão muito iludidas. Acham que estão num certo nível, num certo estado, em que a pessoa não está lá, estão muito elevadas. E você tem que ser muito humilde e tem que ser direito naquilo que é crucial para matar
o ego que o diabo está a elevar no coração deles, né? Ou está trazendo no coração deles. Você chega, você fala a verdade, conta a tua experiência e eles vão querer o mesmo, porque todo mundo que está na delinquência, na verdade, quer o mesmo que você está a provar. Só que não sabe, a maior parte dos que estão perdidos ainda acham que você é privilegiada, que eu sou privilegiado, quando não conhecem a tua história. Eles acham que você já é assim, você tem sorte, você não passou uma coisa que ele passou, quando na verdade não é isso. É diferente. Todos nós passamos por momentos difíceis e às vezes queremos aconselhar e somos vistos como muito arrogantes. Mas apesar de teres vindo disso tudo e atualmente és muito conhecido, isso não mudou o teu ser diante dos teus amigos, da família. Como é que tem sido isso, lidar com essa fama, lidar com os amigos, o bairro, a família, com tudo isso? Sabe uma coisa muito boa que eu gosto nas pessoas, nos que eram meus amigos anteriormente, que ainda são meus amigos, alguns, outros decidiram não sei, porque evoluíram mais na vida do crime ainda. Mas o que eu gosto é que apoiam muito. Amém. As pessoas te apoiam e você vê o respeito quando você chega diante deles. Não o respeito por causa da elevação na música, porque estão a te conhecer, mas dentro da palavra de Deus, talvez te veem como alguém importante por ser cristão. Pois esse camarada que eles falam, você tem que lhe respeitar, esse pastor, tá vendo? Então é muito gratificante. O que eu quero, o que eu mais desejo é que por causa da minha vida eles também possam transformar as suas vidas, porque se a minha vida não servir como transformador para a vida deles, também não sei se vai ter muito sentido, se vai valer muito a pena. Não, vai ter sentido quando tudo mudar, né? Amém. Quando as pessoas olharem para ti e falarem, eu contribuí para isso e ele também contribuiu para mudar alguma coisa na minha vida. Faz sempre todo sentido. Jesus, muito obrigada. Gente linda, pessoas abençoadas. Conheceram um pouquinho da história de Jesus. Alguém que canta e encanta, não me canso de dizer, porque eu ouço as músicas e a minha irmã é grande fã também. A minha irmã ouve muito as músicas, sim, em casa. E dizer, boa sorte, que Deus continue a te abençoar, que esse caminho seja forte, que você possa vencer todas as tuas batalhas, que não desistas, que continuas a evangelizar jovens e a mudar a vida de muitos jovens, porque nunca é fácil levar o evangelho, levar a palavra de Deus e tentar mudar a vida de outras pessoas, é sempre muito difícil. Então que você seja um ser iluminado, como dizem na Bíblia, como diz a Bíblia, seja o sal da terra, onde tu fores, seja a luz. Seja aquele que chega, abençoa. Seja aquele que quando chegar, traz a paz e a calmaria e não um clima pesado, né? Olha, podes aproveitar, deixar aqui os teus contactos para show, deixar também a tua agenda, as tuas páginas, fica à vontade. Amém. Esse podcast também fala sobre empreendedorismo. Sim, fala assim sobre empreendedorismo. Olha, acho que se calhar também convidaram a pessoa certa para o gospel falar sobre isso. Eu tenho uma produtora, na verdade, que eu abri, que lancei uma artista que é Jussara Muhongo. Tudo é sobre ele. Relancei no mercado a Mamãe Enriqueta, que cantou, a mulher tocou na vez dele. E estou a pegar agora na irmã dela, a Elizabeth Muhongo, também que é nossa artista lá da produtora. Então, a fé, o empreendedorismo, tudo caminham juntos. E olha que para as nossas coisas darem certo, é necessário o nosso pastor que está aí por trás das câmeras, né? Ele fica a orar por cada projeto para que tudo dê certo. Então, as minhas redes sociais, em todas as, tanto no YouTube, tanto no TikTok, todas as plataformas, né? Até no Spotify, é Jesus Gama.
YouTube Jesus Gama, Facebook Jesus Gama, TikTok Jesus Gama. Sigam, porque ainda tem novidades a caminho que vão impactar muito a sua vida. Eu creio, em nome de Jesus. Contato para shows. Olha, eu normalmente não memorizo muito o meu número. Não, mas se não pode deixar, nós vamos passar aqui no nosso rodapé. Graças a Deus, eu nem consigo memorizar o meu próprio número. Já agora fica também aqui o convite para trazer a Jussara para nós. Amém. Claro, vocês os dois aqui no programa. E agradeceríamos se fechasses esse programa com uma música. Amém. Sei que o guitarrista não veio, mas as capelas são sempre melhores. Amém. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. E eu tenho um Deus, quando Ele fala, ninguém mais fala. Ninguém mais fala. E ninguém mais fala. Quando Ele opera, quem pode dizer não? Quem pode impedir? Se Ele decide, quando Ele age, ninguém pode parar, porque não há na terra e nem no céu um Deus maior que Ele. Meu Deus é esse que fez o mar vermelho se abrir, que fez o morto se levantar, no fogo fez um homem andar. Meu Deus é esse, do céu fez a comida cair, da pedra fez a água jorrar, que faz a tempestade parar. Eu tenho um Deus, quando Ele fala, ninguém mais fala. Ninguém mais fala, Yahweh, ninguém mais fala, Yahweh. Eu tenho um Deus, quando Ele opera, ninguém impede, Yahweh, e ninguém impede, ninguém impede. Eu tenho um Deus, quando Ele fala, ninguém mais fala. Ai, e ninguém mais fala. E ninguém mais fala. E quando Ele fala, ninguém mais fala. E ninguém mais fala. Quando Ele fala, ninguém mais fala. E ninguém mais fala. Quando Ele fala, ninguém mais fala. Jesus, e ninguém mais fala. Quando Ele fala, ninguém mais fala. E ninguém mais fala. Lázaro já estava morto e faziam 4 dias. E a Marta só chorava, Lázaro. Mas quando Jesus chegou, Ele disse: Lázaro, levanta. Yes. Não é teu dia, ainda não dei minha última palavra. Yes. Lázaro, acorda, porque quando eu falo, ninguém mais fala. E ninguém mais fala. Quando Ele fala, ninguém mais fala.
e ninguém mais fala. Quando ele fala, ninguém mais fala. Yes. Ninguém mais fala. Quando ele fala, ninguém mais fala. E ninguém mais fala. Amém. One, two,